O cloreto de magnésio, o magnésio é de enorme importância no uso do dia a dia, todo mundo devia tomar, porque os alimentos hoje estão pobres em magnésio. O motivo é simples demais. É que as plantas precisam muito do magnésio para respirar. É o mecanismo clorofílico delas, a fixação do gás carbônico e a eliminação do oxigênio, fazendo o contrário que nós fazemos usando o ferro. O mineral é o ferro para fazer esse mecanismo de respiração dos glóbulos vermelhos, que faz o mecanismo respiratório. A planta faz a clorofila, que é a base do magnésio, é basicamente magnésio. É a estrutura mesmo dela. Acontece que se usa hoje em dia, o adubo químico que se usa hoje em dia é o NPK, só nitrogênio, fósforo e potássio. Não se repõe o magnésio na terra. E acontece que, antigamente, quando as cidades eram todas de casas, as casas tinham fossas e esse magnésio que a gente eliminava pelas fezes voltava para o lençol freático. Mas hoje vai tudo para o mar, para os rios e para o mar. Então está havendo uma pauperização crescente de magnésio nas terras, por não se repor. O magnésio, a importância dele, ele que tem, vamos dizer, as duas razões mais importantes. Ele regula o metabolismo do cálcio no organismo. Ele é que fixa cálcio onde deve haver e elimina cálcio onde não deve haver. Então, as calcificações de coluna, as calcificações das articulações, as calcificações das artérias ocorrem por esta carência de magnésio. As calcificações dos rins, oxalato de cálcio, cálculos, pedras de oxalato de cálcio nos rins, é falta de magnésio. Basta dar magnésio para o paciente que ele derrete esses cálculos renais que não sejam os de uratos e fosfatos, que sejam de oxalato de cálcio. Aí é falta de magnésio, de oxalato de cálcio. Então, o magnésio é tão importante que o Delbé, esse médico que usava o magnésio para lavar as feridas, ele não sabia por quê. Mas no livro dele, depois que ele publicou em 40, na Guerra de 14 a 18, ele usava sem saber por quê. E depois ele descobriu que o magnésio ativava também o sistema imunológico. E a prova disso é que na Itália, na França, ele até no livro dele tem o mapa do câncer e o mapa do magnésio. Na metade sul da França, que as terras têm magnésio, quantidade de magnésio, a mortalidade por câncer alcança 3,5%. Aliás, ele diz menos de 3,5%. E no norte da França, em que as terras são pobres de magnésio, mais de 8,5% das pessoas morrem de câncer. Agora, na Itália é muito pior. É interessantíssimo porque como um decreto de um César ainda vale até hoje e produz efeitos até hoje. Tanta gente morrendo de câncer sem saber por quê. No livro do professor Delbé, desse livro que chama-se A Política Preventiva do Câncer, de Pierre Delbé, nesse livro ele tem a incidência de câncer do norte até o sul da Itália. Por um decreto em vigor ainda de um imperador, dos Césares romanos, era proibido transportar o sal de uma região para outra para não encarecer o sal. A finalidade é essa. Acontece que por causa disso, e como o norte da Itália é muito rico em minas de salgema, sal na terra que tem só cloreto de sódio e zero em magnésio, zero, a incidência de câncer varia de 7 a 10%. No centro da Itália, onde está a capital, Roma, como o povo já usa sal do mar, mas como tem mais poder aquisitivo, tem mais dinheiro, usa um sal que já aparece um pouquinho de magnésio, 0,08% de magnésio. Já cai essa incidência de câncer para 4,5%. E no sul da Itália, onde
por pobreza. O povo usa o sal que ele dá para o gado, é a zona rural da Itália ao sul. O sal que eles dão para o gado é um sal riquíssimo em magnésio, mas que vira água, vira salmoura. Então eles têm tinas, em toda a família italiana, tem uma tina de madeira em que eles põem o sal ali e usam aquele mesmo sal. E quando ele vai virando água, ele vai usando aquela água mesmo e tempera a comida com aquilo. Isso é milenário, é tradição deles. Por causa disso, no sul da Itália, a incidência de câncer não chega a 2%. Só por causa desse magnésio contido lá. Isso tem no livro do professor Delbé, contando isso. Foi por isso que ele deu a enorme importância. É tirado, sabe de onde vem esse cloreto? Do sal lá da indústria de Barrilha, lá em São Pedro de Aldeia. O sal, aquele sal que eles produzem lá em Cabo Frio, eles tiram o magnésio para poder o sal virar comercialmente ter mais valor, porque realmente você não pode empacotar um sal carregado de magnésio, sal grosso, porque ele vai estourar aquele pacote, ele é altamente higroscópico e umedece. Então, se tira o magnésio do sal para que o sal possa ficar na prateleira dos mercados sequinho e não entupir os saleiros também. Quanto mais seco, quer dizer, quanto mais seco o sal, menos magnésio ele tem. Isto é, tirou o magnésio para o sal ficar mais caro e com menos e mais seco. Lá nessa casa que eu compro, que é lá na Herzog, na rua Miguel Couto, lá eles vendem como vem empacotado da fábrica lá de São Pedro de Aldeia. Tem várias, agora já tem várias fábricas que estão tirando o magnésio do sal para vender o magnésio separado, né? Para preparar é a coisa mais simples. 20 gramas ou 2 colheres de sopa dá, vamos dizer, um pouco mais do que rasa, um pouquinho acima, em 1 litro d'água dá uma solução muito boa, vamos dizer, que corresponde em torno de 20 gramas. E toma-se, se for preventivamente, que não tiver nada, a pessoa não tiver nada, como suplemento alimentar, o que está faltando nos alimentos, toma uma xícara de cafezinho por dia. Mas se a pessoa já tiver coluna com osteofito, chama bico de papagaio, artrose, joelho e tudo, toma 2 xícaras de cafezinho por dia desse cloreto de magnésio. E ele vai eliminar essas calcificações todas que ocorrem, né? Em caso de cálculo renal, eu chego a dar 3 por dia, quando é 3 xicrinhas, cálculo de oxalato de cálcio. Elimina esses cálculos. Então isso aí já resolve uma quantidade, realmente, os problemas. Agora, nas feridas, para lavar as feridas, não se usa essa solução forte de 20 gramas em 1 litro d'água. Usa-se uma solução que fica isotônica, como é, por exemplo, o soro fisiológico, que é 9 gramas em 1 litro d'água. O soro fisiológico, né, que é com sal, cloreto de sódio, né? Soro fisiológico. No caso do magnésio, é 20 gramas em 2 litros d'água, ou seria 10 gramas em 1 litro, é que fica isotônico. Em vez de 9, que é o caso do sal, do cloreto de sódio, é 10 gramas em 1 litro, fica isotônico. E essa solução é que serve para lavar as feridas, para infecções e tudo. Funciona melhor do que esses desinfetantes, hipoclorina e metiolato, e todos eles porque estimula, além de funcionar como desinfetante, ainda estimula o sistema imunológico no local, né? As verrugas se tomam magnésio, a verruga ocorre por falta de magnésio na pessoa. A pessoa tem deficiência de magnésio e por isso esse vírus consegue se multiplicar e criando essas verrugas. Não tem nenhuma importância. Ele não. O sal não tem tempo de validade. Não tem o magnésio não tem tempo de validade, é eterno. A falta dele é que causa os cálculos renais, porque aí o cálcio se precipita e faz as calcificações de oxalato de cálcio. Aí o cálcio junto com a batata, o tomate, que tem ácido oxálico, gera espinafre. Ácido oxálico, ele gera os cálculos renais, de oxalato de cálcio.
Existe de uratos, que é as carnes que produzem ácido úrico, que causam, e de fosfatos, que são de outros legumes que têm fosfatos. Tem muito fósforo e tudo. Agora, o oxalato é o contrário. A pessoa tem cálculo de oxalato de cálcio por falta de magnésio. O motivo é esse. Não, isso frear eu não digo, mas eu digo, pelo menos retarda. Porque o câncer, como o que o Delbé provou no livro dele, mas provou que o indivíduo usando uma quantidade suficiente de magnésio, correntemente, a vida inteira, ele tem a possibilidade de ter câncer incomparavelmente menor de que quem tem carência de magnésio. Isso ele provou no livro dele, A Política Preventiva do Câncer, é o título do livro. O único caso que existe se a pessoa tiver insuficiência renal, tiver, por exemplo, em máquina de hemodiálise, porque aí acumula, ele não põe, porque o magnésio, o excesso se elimina pela urina. Então não há possibilidade de haver excesso de magnésio, porque o excesso sai pela urina. Então não há problema. Agora, se a pessoa não estiver urinando, aí pode a passar de uma hipomagnesemia, que é o comum que as pessoas vivem, para uma hiper. Mas só se não estiver urinando. Por exemplo, uma coisa errada que eles ensinam, esse magnésio que é vendido nas farmácias, 33 gramas, e mandam dissolver em 1 litro de água. Aí está errado, aí vai dar, pode ser laxante. Aí realmente está excessivamente concentrado. Verdade, teria que ser ou 20 gramas de 1 litro. Ou essas 33, para quem compra na farmácia, porque hoje todas as farmácias têm. Aí 1,5 litro de água. Seria até um pouquinho mais, né? Mais de 1,5 litro. Para dar a mesma proporção. Né? Exatamente. Porque ele regula todo o metabolismo do cálcio. Ele fixa o cálcio onde ele deve existir, por exemplo, nas osteopenias, nas osteoporoses, ele fixa. E elimina o cálcio de onde ele não deve existir, das artérias, das articulações, ele elimina os cálculos de oxalato de cálcio dos rins, ele elimina as calcificações generalizadas que existem nas bursites, nas bolsicerosas calcificadas. Onde houver o cálcio fora do lugar, ele elimina. E onde houver falta de cálcio, ele fixa desde que seja dado junto com o cálcio. Que a pessoa tem uma alimentação rica em cálcio, ele vai fixar. Então não há o menor risco, para quem toma cloreto de magnésio, em tomar excesso de cálcio. O risco do excesso de cálcio, da calcificação de artérias, articulações, é quem não está tomando magnésio, que regula a distribuição do cálcio. Aí existe. Realmente, muita gente pensa, quem tem arteriosclerose não pode tomar cálcio, porque vai endurecer as artérias. Vai mesmo, se não tomar com magnésio, vai. Mas se tomar junto com magnésio, não, porque o cálcio só vai fixar onde ele deve. Ele que é o regulador da distribuição do cálcio. Essa é que é importante.